Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 6 de maio de 2022 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 963 e 964 do Livro dos Espíritos, com o tema Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Na pergunta 963, Kardec questiona: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? E os espíritos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles dizem que Deus se ocupa de toda a sua criação de uma forma coletiva, deixando que cada um cumpra com o seu dever, tendo como base as leis divinas, que estão gravadas na consciência do homem, não sendo, portanto, necessária uma intervenção individual que certamente constrangeria seus filhos da criação ilimitada. Então, aqui os espíritos estão fazendo uma referência ao nosso livre-arbítrio. Deus imprime em nós, na nossa consciência, a lei divina, o que é importante para o nosso progresso espiritual. Mas cada um vai caminhar, de acordo com a sua vontade, procurando vencer as suas imperfeições e seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Sendo assim, Deus é um Pai misericordioso, mas é um Pai justo também. Então, Ele espera que cada um de nós, usando o seu livre-arbítrio, a sua vontade, busque a sua melhoria, procurando cultivar as virtudes e deixando as imperfeições de lado. No livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos explica que as expressões da misericórdia divina que nos cercam, o Espírito, são muito grandes em qualquer plano da vida. Basta olhar a natureza para sentirmos as graças de Deus. Mas Deus não se assemelha a um monarca humano subordinado a motivos de ordem inferior. A alma receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. E é o próprio Espírito quem inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Então, aqui, Emmanuel está nos esclarecendo o que os espíritos responderam a pergunta de Kardec. Deus se preocupa com cada detalhe da sua criação, com todas as criaturas. A natureza nos dá exemplos de como tudo funciona em equilíbrio, de acordo com as leis divinas. Mas Deus não é um monarca semelhante a um monarca humano. Deus não nos trata com a autoridade de um monarca humano. Não, Deus permite que nós façamos as nossas escolhas, Ele cuida de nós, mas Ele permite que tenhamos a liberdade, de
procurar o melhor caminho para nós. Então, todas as vezes que nós sintonizamos com o bem, que nós pedimos ajuda aos nossos amigos espirituais, eles vão nos socorrer e nos dar forças para vencer nossos desafios. Por outro lado, se nós não sintonizamos com o bem, Deus vai estar lá como Pai amoroso, sempre disposto a nos ajudar, mas permitindo que nós façamos as nossas escolhas. Na pergunta 964, Kardec questiona: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, em sua maioria, insignificantes para Ele? E os espíritos respondem: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. E aí, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles afirmam que Deus não age nos homens, mas através dos homens e de suas leis, das leis de Deus, que são fixas e não podem ser adulteradas, fazendo com que o espírito, em experiência, tenha à sua disposição todos os meios para evoluir e crescer, principalmente quando segue à risca os conselhos e avisos que chegam até ele das mais diversas formas. Então aqui Ana Maria Spranger e Djalma Santos estão nos esclarecendo a respeito das leis divinas, que são imutáveis, mas que Deus, em sua misericórdia, nos propicia várias formas de nos encaminhar para o caminho do bem, para o caminho do nosso progresso espiritual, através da sintonia que nós podemos fazer com os benfeitores espirituais, seguindo o caminho do bem, estando sempre vigilantes para não cairmos em tentação, não reincidirmos nos erros que já cometemos anteriormente. E essa sintonia nós podemos alcançar através da prece, através do trabalho no bem, da caridade. E aí, se nós, em nossos atos, estamos atentando contra as leis divinas, a culpa é nossa, e não há como mudar as leis divinas, elas são imutáveis. Então, se nós estamos descumprindo as leis de Deus, teremos que responder por isso. Emmanuel nos fala no livro O Consolador que todos os espíritos encarnados devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração. Esse cadinho é aquele, como se fosse um pilão, onde você amassa, os temperos, etc. No caso do cadinho, se usa em laboratórios, mas o que nós devemos entender aqui é que na Terra nós estamos nessa situação, de vivenciar várias experiências, desafios que vão nos propiciar a regeneração. E aí Emmanuel continua: sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância com os outros.
Então, nessas experiências que nós vivenciamos, desafios, nós devemos estar atentos a nós mesmos, ser severos com os nossos deslizes, com as nossas imperfeições e procurando ser tolerantes com o próximo, porque, sendo nós imperfeitos, nós devemos compreender as imperfeições do próximo. E aí Emmanuel continua: fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, agindo dessa forma, sendo tolerantes, procurando vencer a nós mesmos, nós estaremos progredindo, estaremos alcançando a nossa reforma íntima. E Emmanuel continua dizendo que esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Esse esforço individual deve começar com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, nós precisamos dominar as nossas paixões, quer dizer, aqueles vícios do passado que não nos deixam progredir, que não nos deixam adquirir as virtudes necessárias ao nosso aprimoramento. A virtude é sempre sublime e imorredora. Quer dizer, a partir do momento que você conquista uma virtude, ela vai te acompanhar, ela vai fazer parte do seu acervo, né, de conquistas, de progresso espiritual. Por isso você precisa trabalhar nós precisamos trabalhar para conquistar, né, as nossas virtudes que vão nos propiciar o progresso espiritual. E aí Emmanuel continua: é uma aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, Deus nos mostra o caminho, Ele nos propicia as experiências e as situações da vida que vão propiciar que nós façamos o nosso progresso espiritual. Mas o esforço é nosso, nós precisamos, né, fazer essas conquistas. Faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos. Então, nós precisamos vencer a nós mesmos, vencer os nossos impulsos, ser tolerantes com os erros do próximo, ser caridosos com aqueles que vêm até nós, né, pedindo ajuda, educar a nossa vontade, né, procurando vencer a nós mesmos, né, curar as enfermidades psíquicas. Quer dizer, não está nem falando aqui, Emmanuel não está nem falando aqui das enfermidades do corpo físico, que nós sabemos que nós precisamos cuidar desse instrumento de trabalho que nos propicia o progresso. Mas para que a gente faça esse aprimoramento espiritual, nós precisamos curar
as enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Então, vencer a nós mesmos. E isso é um trabalho de cada dia. Nós precisamos ser perseverantes, precisamos continuar a cada dia nesse aprimoramento para que essa encarnação seja de muito sucesso, para que a gente possa vencer, subir mais um degrau na nossa evolução espiritual. O progresso nos espíritos. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 3. Então aqui Allan Kardec está nos esclarecendo a respeito da progressão espiritual, como que ela se dá. Ela é o fruto do trabalho. Os espíritos têm seu livre-arbítrio, eles são livres, como Kardec nos esclarece. Eles trabalham no seu adiantamento, mas cada um no seu ritmo. Então, quem se esforça mais, quem procura vencer suas dificuldades, suas falhas com mais rapidez, se empenhando mais em terminar a sua tarefa, vai alcançar as bem-aventuranças de uma maneira mais rápida e eficiente. Aquele que é negligente, aquele que tem preguiça, que não se empenha em vencer os seus vícios, ele vai demorar mais para alcançar a verdadeira felicidade, porque ele vai ficar estacionado. Nós sabemos que nós não regredimos, estamos sempre evoluindo, mas podemos estacionar por causa da nossa dificuldade em vencer a nós mesmos. E aí Kardec continua: a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Então, o que Kardec aqui está nos explicando? Que a verdadeira felicidade, ela só é alcançada quando o espírito progride moralmente e intelectualmente. É preciso haver essa conjunção de fatores para que ele possa alcançar realmente o progresso. E aí Allan Kardec continua nos explicando que o progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si.
A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo insulamento. O bem de si mesmo se anularia. Então aqui Kardec está nos explicando como se dá o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso moral nós adquirimos na convivência. E nós sabemos que nós aqui na Terra estamos reunidos em grupos que precisam estar juntos para vencer as suas dificuldades do passado. E essa convivência é que vai promover o progresso moral do espírito, porque ali ele vai ressarcir os erros do passado nessa convivência com seus desafetos que na atual encarnação podem estar presentes na sua convivência de uma maneira que ele nem perceba que é um desafeto. Então, dentro da mesma família, pais e filhos, mães, pais e avós, primos, enfim, todo grau de parentesco pode nos propiciar essa convivência que vai facilitar a nossa ascensão espiritual, do progresso espiritual. Já o progresso intelectual, ele necessita obrigatoriamente do trabalho, quer dizer, do estudo, não só do estudo, mas do trabalho em si. Quer dizer, não significa que o progresso intelectual só vai ser alcançado por aqueles que fazem faculdade, fazem mestrado, doutorado. Não é isso. O trabalho também nos propicia esse progresso intelectual, porque nós necessitamos aprender para realizar uma tarefa, por mais simples que ela seja. Imagine uma pessoa que tem que realizar uma tarefa culinária. Ela precisa saber a receita daquele prato que ela vai cozinhar. Então, ela vai precisar ter o conhecimento para poder misturar aqueles ingredientes. Ela precisa saber a quantidade de sal que vai ser colocada na comida, a quantidade dos outros ingredientes, sejam legumes, arroz. Então ela precisa saber o que é uma xícara, né, de arroz, o que são 100 gramas de cenoura, o que é uma colher de sal. Ela pode precisar também ler a receita, então ela necessita saber ler para poder decifrar a receita. Então, o trabalho, ele promove esse progresso intelectual. Mas nós, espíritos, necessitamos dos dois tipos de progresso para realmente alcançar o estágio de espíritos puros. Então, os dois precisam andar juntos para que a gente alcance o progresso espiritual. E como Kardec nos explica aqui, ainda nós, não como residentes de um planeta de provas e expiações, ainda não alcançamos esse estágio. E o que acontece geralmente nas encarnações é que o espírito desenvolve muitas vezes o progresso intelectual, mas fica faltando o progresso moral.
Já numa encarnação seguinte, ele vai progredir mais moralmente. E aí talvez não alcance o progresso intelectual que seria necessário para ele fazer essa conjugação. Mas não importa, quando nós estivermos já no final da nossa caminhada evolutiva, nós alcançaremos o mesmo estágio de progresso intelectual e moral necessários ao nosso aprimoramento. Sendo que nós sabemos, como Jesus nos ensinou, que é mais importante como espíritos em evolução alcançar o progresso moral do que o intelectual. Porque o moral, qual é o significado dele? É a conquista das virtudes, é a prática do bem, do amor ao próximo, tudo aquilo que Jesus nos ensina no seu Evangelho. Então, esse progresso moral, ele é mais importante na nossa caminhada evolutiva. Mas nós precisamos do progresso intelectual também para poder entender, né, como nós vamos fazer essa seleção de virtudes e como nós vamos apagar, né, os vícios da nossa caminhada evolutiva. A virtude. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o espírito François Nicolas Madeleine, em 1863, em Paris, nos esclarece sobre a virtude. Ele diz: a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes, elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, assim procedendo, todo o mérito efetivo que possa ter. Então aqui o espírito que ditou a mensagem, né, o François Nicolas Madeleine, ele está nos esclarecendo a respeito da virtude, né, que são qualidades, um conjunto de qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Só que a virtude, né, as virtudes, para serem qualificadas realmente de virtudes, elas precisam que o ser humano que as possui essas qualidades, ele seja humilde, ele não fique transparecendo orgulhosamente que possui essas virtudes, porque aí elas vão deixar de ser virtudes, né? E aí Kardec, em seus comentários, nesse mesmo capítulo, após a citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48, ele nos fala que é preciso entender a perfeição relativa àquela de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição?
Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos rodeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Então, Kardec também, nesse capítulo, no seu comentário após a citação do Evangelho, falando sobre a virtude, ele fala sobre a caridade, que é a maior das virtudes, que quando ela é praticada pelo ser humano, ela reúne, nela a prática de todas as outras virtudes. Então, a caridade é a virtude maior. E aí Kardec ainda acrescenta o seguinte: se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho. Então, aqui, em oposição àquele que pratica a caridade e assim ele consegue reunir as outras virtudes pela prática da caridade, ou seja, aquele que ama o seu próximo, demonstra esse amor, pratica a caridade, ele mostra também que ele não é orgulhoso, que ele é humilde, que ele pensa mais no próximo do que em si mesmo, que ele procura vencer suas imperfeições através desse amor ao próximo, se doando. Então, realmente a caridade, ela vai reunir pela sua prática as outras virtudes, em oposição àquele que tem vícios, é aquele que age de uma maneira oposta à prática da caridade, mostrando o egoísmo e o orgulho. E aí, no final desse capítulo, o Espírito Lázaro, também nesse capítulo, nos diz em sua mensagem: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, e o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Então, aqui o Espírito Lázaro está nos falando sobre o dever e está dizendo que é uma obrigação maior
que o ser humano tem para consigo mesmo, né? E inclusive Lázaro nos fala que o dever é o aguilhão da consciência. O que quer dizer isso? Nas explicações do final de página, né? Eles nos explicam que nós somos ajudados todas as vezes que em nosso íntimo ressoa uma voz dando-nos a ideia de resistir ao mal ou mostrando nossas imperfeições. Então, o dever ele vem acompanhado dessa reflexão que a nossa consciência faz diante de uma decisão, né? Porque quando nós ouvimos a voz da nossa consciência, nós vamos agir de acordo com a lei de Deus. Porque a nossa consciência, ela traz em si esse código de conduta que é a lei de Deus impressa em nós. Então, depois também o Lázaro nos fala sobre a obrigação moral da criatura para com Deus, que jamais cessa, porque nós somos filhos de Deus e Ele está sempre ao nosso lado, em todos os momentos, para que nós possamos senti-lo e para que Ele também possa nos ajudar através dos benfeitores espirituais que estão sempre próximos a nós. Nós precisamos entrar em sintonia com eles através da oração, através da vigilância dos nossos pensamentos, procurar pensar no bem, procurar agir de acordo com o Evangelho de Jesus. Tudo isso vai nos trazer essa sintonia e vai permitir que a ajuda se faça para nós. E o que Deus espera de nós é justamente que a gente ouça essa voz da nossa consciência e que nós hajamos, né, pratiquemos o bem, para que nós mostremos a Ele que somos filhos dele. E aí, como Lázaro diz no final da mensagem, é o que Deus espera. Ele quer de nós o melhor. Ele quer que a gente alcance a perfeição. Ele não quer que a gente seja apenas um esboço. O que é um esboço? O esboço é quando uma pessoa está fazendo um desenho e antes dela fazer o desenho completo, ela faz como se fosse um rascunho, né, daquele desenho, para ir depois então ela melhorar e transformar aquilo num desenho perfeito. Então Deus não quer de nós que nós sejamos um esboço imperfeito. Não, Ele quer que nós sejamos perfeitos. E para que nós alcancemos essa perfeição, nós precisamos ouvir a voz da nossa consciência, que é a lei de Deus
que está dentro de nós. A erraticidade. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos explica que o espírito progride na erraticidade adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Uma só existência corporal é insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Então aqui Allan Kardec está nos explicando o progresso se dá no espírito em dois caminhos. Na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, ele adquire conhecimentos que aqui na Terra ele não poderia adquirir, porque no mundo espiritual existe uma outra realidade muito superior à que nós temos aqui no planeta Terra. Por outro lado, quando estamos aqui na Terra, nessa nova encarnação, nós temos uma maneira de progredir também, que é colocando em prática esses conhecimentos que nós adquirimos no mundo espiritual e vivenciando as provas, as dificuldades, os desafios que vão nos impulsionar para a frente, que vão nos propiciar o outro progresso, que é o progresso no estado corporal. E aí Kardec continua falando ainda nesse capítulo, né? A felicidade dos espíritos é inerente às suas qualidades. Aurem-nas eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Dois espíritos podem não ser tão felizes um como o outro, unicamente porque um possui adiantamento intelectual e moral e o outro não, apesar de estarem no mesmo lugar. Tal qual em um concerto de música, uma pessoa experimentará sensação de felicidade se tem o ouvido educado e conhece música. Outra pessoa permanecerá insensível porque tem o sentido auditivo pouco delicado e desconhece música. Então aqui Kardec faz essa comparação, né, da felicidade dos espíritos que já estão num outro patamar de desenvolvimento, de progresso, que eles conseguem sentir a verdadeira felicidade porque eles têm esse progresso. Então eles podem estar no mesmo local, né, vivenciando a mesma situação, e aquele que tem o progresso, aquele que já avançou, ele percebe coisas e sente, né, sensações que o que está ainda num patamar inferior não percebe. Então, por exemplo, no mundo espiritual, no umbral, né, estão lá espíritos que estão sintonizados com o mal. Então, eles têm aquelas sensações terríveis, né, de dores, de angústias, mas quando eles fazem orações, quando eles se arrependem, quando eles pedem ajuda, eles são socorridos, né, pelos benfeitores espirituais que
penetram ali naquele espaço, mas não são contaminados por aquela tristeza. Não, pelo contrário, eles ali vão num trabalho de amor ao próximo, socorrem aqueles que estão arrependidos e saem dali, pelo contrário, revigorados, né, pela caridade que fizeram ao próximo. Então, ele faz essa comparação com a música, porque o ouvido daquele que é sensível e conhece, né, a alegria que a música proporciona, ele sente uma alegria, ele sente uma felicidade imensa participando de um concerto de música, enquanto que aquele que não tem essa sensibilidade, ele fica insensível, ele não participa daquela alegria, apesar de estarem ali os dois espíritos no mesmo local. Então, nas dificuldades que nós passamos na vida terrestre, se nós temos uma maneira positiva de encarar, né, os desafios, sabendo que eles são os mecanismos que vão nos propiciar o progresso, nós vamos conseguir passar por esses momentos de maneira tranquila, pacificada, equilibrada. Enquanto que se nós nos desesperamos, nos revoltamos, não aceitamos as dificuldades, vai ser mais difícil ainda passar por esses momentos. E aí Kardec continua nos esclarecendo. No mundo espiritual existem harmonias e sensações, esplendores por toda parte, que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não conseguem não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir e compreender. Então aqui Kardec está nos esclarecendo, né, a respeito do mundo espiritual, a respeito dessa visão harmônica de sensações boas que os espíritos que já estão mais adiantados percebem, né, por toda parte no mundo espiritual, e que os espíritos inferiores não conseguem, né, porque eles ainda estão muito ligados à influência da matéria. Então eles não conseguem enxergar, né, esse mundo belíssimo, né, espiritual de harmonia. Então nos romances psicografados, né, por Chico Xavier, ditados pelo espírito André Luiz, eles nos falam de várias situações onde os benfeitores se aproximam daqueles que estão necessitados de ajuda, né, e que muitas vezes estão sendo perseguidos, não por acaso, nós sabemos, né, por espíritos maléficos, e por eles terem merecimento, por eles pedirem ajuda, né, por eles sintonizarem através da prece. Com o bem, os benfeitores conseguem se aproximar e conseguem socorrer aquele espírito sem que os espíritos maus percebam essa ajuda. Então, aquele espírito que está passando por uma prova muito difícil é socorrido porque solicitou, porque pediu através da prece esse auxílio, e os espíritos malfeitores vão se afastar
sem se darem conta, né, da presença dos espíritos de luz que ali estavam para socorrer o espírito sofredor. E aí Allan Kardec ainda nos fala sobre a encarnação. Ele diz assim: a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhes os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que nada têm da materialidade terrestre. Então, aqui ele está nos falando sobre a necessidade da encarnação e que é uma maneira de alcançar o progresso espiritual, mas que ela vai deixando de ser necessária à medida que o espírito vai progredindo, vai alcançando um estado de pureza maior. E que nos mundos mais adiantados, o tipo de encarnação é bem diferente do que nós temos aqui na Terra. E aí ele continua nos explicando: cada existência é um passo avante no caminho do progresso. O espírito entra em nova encarnação com o que adquiriu nas existências anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Então, a cada nova encarnação, nós trazemos conosco tudo que aprendemos em vidas passadas, apesar de nós não lembrarmos, por necessidade mesmo, porque precisamos conviver, às vezes, na maioria das vezes, com desafetos, né, do passado, e trazemos também os conhecimentos adquiridos no mundo espiritual, né, que vão nos capacitar a viver aqui, nessa encarnação, de uma maneira mais confortável, que nós possamos ter mais forças e energias para enfrentar os nossos desafios e assim progredir mais. E aí ele finaliza dizendo assim: a vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porque os males e vicissitudes terrenos não acontecem. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não mais são sujeitos às moléstias, às enfermidades, e tampouco têm as mesmas necessidades. Os espíritos maus estão excluídos, portanto reina a paz, sem outra preocupação além da do adiantamento pelo trabalho intelectual. A fraternidade reina nesses mundos porque não há egoísmo. Também reina a verdadeira liberdade por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que oprimam os fracos. A verdadeira igualdade também está presente porque não há orgulho. Então aqui Kardec está nos dando uma visão assim bem explicada, né, do que é a vida nos mundos superiores, né, onde as encarnações, como ele já falou anteriormente, são diferentes, né, onde não há tantas dificuldades, né, como nós temos aqui na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. Então, nesses mundos, né, fica mais fácil o espírito progredir, né, de uma forma até
mais rápida e eficiente porque não há os males e vicissitudes terrenos. Então, há muita harmonia, há muita fraternidade, né, entre os espíritos. Não tem as enfermidades e moléstias que nós temos aqui. Então, nesses mundos, torna-se muito mais fácil conseguir o adiantamento e também conseguir o progresso e a felicidade verdadeira que decorre desse progresso espiritual. Os gozos futuros. Kardec nos esclarece também no livro O Céu e o Inferno que a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Então, aqui Kardec está nos falando sobre essa vida no mundo espiritual, né, sobre a felicidade, os gozos, né, que nós alcançaremos na vida espiritual, desde que plantemos aqui na nossa encarnação as sementes do bem, as ações que vão nos propiciar o progresso espiritual e que vão nos garantir esse gozo futuro no mundo espiritual. E aí Kardec continua ainda nesse mesmo livro O Céu e o Inferno, nos trazendo relatos de espíritos recém-desencarnados que nos esclarecem sobre o mundo espiritual, como o caso da senhora Ana Belleville, falecida aos 35 anos após cruel enfermidade. Conhecia o espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensa ou de penas futuras. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e, sem sacrifício, abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Então, esse relato, né, sobre a vida dessa senhora Ana Belleville é muito assim interessante, porque ela faleceu ainda jovem, ela conhecia a doutrina espírita, apesar de não estudar a fundo, acreditava, né, na vida após a morte, mas não se preocupava muito com isso, porque o presente estava assim muito, né, próximo a ela, ainda jovem, né? E ela se preocupava com os filhos, com a família, e diante da doença essa preocupação cresceu, né? Porque ela não queria abandonar, né, a família. E aí a gente vai a seguir ver um relato, né, quando ela desencarna, falando sobre o mundo espiritual. A
nossa conclusão, nós fizemos algumas perguntas sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus intervém? Então, nós sabemos que Deus é um Pai misericordioso, justo, bom, mas Ele não intervém. E aí a segunda pergunta diz assim: temos livre-arbítrio? Sim, nós temos o poder de decidir, né, sobre o nosso futuro. Nós fazemos a nossa caminhada, fazemos escolhas para o bem ou para o mal. E é isso que vai determinar a rapidez da nossa caminhada, o número de reencarnações que nós vamos ter, de acordo com a nossa prática do bem. Porque é esse bem que vai nos trazer a felicidade. É esse bem que vai nos trazer o progresso espiritual. E nós temos o livre-arbítrio de escolher seguir o caminho que Jesus nos legou através do seu Evangelho, ou desistir e se dedicar à vida material como se ela fosse a única vida que nós temos, né? Como se o nada, né, existisse. Depois que nós desencarnamos, não há nada. Então, essas são as opções. E a outra questão é: construímos nossa ascensão espiritual? Então, nós construímos a nossa ascensão espiritual através desse trabalho no bem, através da nossa caminhada evolutiva, que é determinada pelas nossas escolhas, pela nossa perseverança no caminho do bem. Mas nós podemos ser auxiliados. Como nós podemos ser auxiliados? Através da sintonia com os benfeitores espirituais, que nós podemos fazer com a prece, com a vigilância dos nossos pensamentos, sintonizando sempre com o bem. Bem, eu espero que tenha ficado claro para vocês o entendimento dessas questões, e agradeço pela atenção. E fiquem todos com Deus.